meio da noite, o assassino de elite Jason Renshaw dirige até o local de sua próxima vítima, estacionando do lado de fora da fábrica de brinquedos para fazer uma vigilância primeiro. Lá dentro, o famoso fabricante de brinquedos Hans Morris está na oficina verificando a produção mais recente de brinquedos. Ele se certifica de que tudo está indo bem e deixa por último uma edição limitada com uma bela caixinha de música de fada que toca uma melodia calmante. Encantado pela fada, Hans a leva com ele, fechando a oficina atrás de si. Depois ele vai para o escritório, que precisa acessar com um cartão especial. Lá ele fica olhando para uma foto de sua mãe que a assinou com amor e um rostinho engraçado. Quando Jason vê Hans em seu escritório, ele se prepara para agir. Ele cobre ambos os sapatos, coloca luvas e certifica-se de que sua arma está com o silenciador. Ele também coloca uma máscara e um chapéu para esconder o rosto. Logo, o segurança ouve um barulho e sai de seu escritório para encontrar um telefone na entrada com uma mensagem dizendo que é uma bomba prestes a explodir. Quando a contagem regressiva começa, o guarda entra em pânico e usa seu cartão para abrir a porta. Em seguida, ele pega o telefone com a intenção de jogá-lo fora. No entanto, Jason o surpreende e rapidamente o coloca para dormir com um dardo tranquilizante. Depois, ele pega o telefone e o desliga antes de roubar as chaves do guarda. Depois de tirar o dardo e esconder o corpo, Jason entra e verifica as câmeras de segurança, percebendo outro guarda chegando. Jason desliga todas as câmeras com a chave roubada e vai atrás do outro guarda, atirando nele com outro tranquilizante. Então, ele pula em cima do guarda e o joga no chão, segurando-o até o sedativo fazer efeito. Jason esconde esse corpo também e sobe as escadas, abrindo o escritório do CEO com o cartão do guarda. Hans se levanta assim que o vê e mal consegue murmurar antes de Jason atirar várias vezes, matando-o rapidamente. Depois, Jason verifica o pulso de Hans para ter certeza de que ele está morto e vê que a moldura da foto da mãe quebrou quando o corpo caiu, notando a assinatura estranha. Ele também encontra a caixinha de música e ouve a melodia antes de levá-la com ele. Momentos depois, Jason está em um avião voando para casa. Ele usa um celular descartável para enviar uma mensagem à pessoa que o contratou, dizendo para confirmarem a morte de Hans nas notícias e para enviarem o dinheiro. Quando o passageiro ao lado pergunta se ele tem chiclete, Jason abre sua bolsa para pegar e se assusta com a fada, que começa a parecer assustadora. O outro passageiro fica confuso com a reação dele, mas Jason apenas sorri normalmente enquanto entrega o chiclete. Horas depois, no aeroporto, Jason vê nas notícias que a morte de Hans já é de conhecimento público e que a polícia sabe que foi obra de um assassino de aluguel. Então Jason pega a escada rolante e fica perturbado com um brinquedo de bebê carregado por uma menina. Ele fica tão desconfortável que precisa desviar o olhar. Eventualmente, Jason volta para seu prédio e não consegue deixar de notar outro brinquedo na recepção, que também é da marca de Hans. Ao retornar ao seu apartamento, Jason vê o pato de brinquedo que deixou em sua piscina, o que o deixa tão nervoso que decide deixá-lo na varanda. Depois de tomar um banho, Jason pega a caixinha de música da fada de sua bolsa e a coloca na estante de vidro, onde guarda uma lembrança de cada pessoa que matou. Em seguida, ele verifica seu computador e vê que o pagamento foi transferido. E há mais um trabalho esperando por ele em Londres. Mas primeiro, Jason decide tirar uma soneca. À noite, Jason acorda com o som da campainha e verifica a câmera de segurança para ver a recepcionista deixando um pacote na sua porta. Jason traz o pacote para dentro e percebe que não há informação do remetente, mas nota o mesmo rostinho que viu na foto da mãe de Hans. Usando uma faca, Jason começa a abrir o pacote muito cuidadosamente, esperando que seja uma armadilha. Depois de cortar o papel lentamente, ele fica surpreso ao encontrar uma caixa de soldados de brinquedo que inclui armas e até veículos. O logo da marca indica que é da fábrica de Hans e há um adesivo anunciando uma surpresa bônus. Mais uma vez, movendo-se com muito cuidado, Jason abre a caixa só um pouco e usa uma lanterna para garantir que não é uma bomba. Então, ele abre a caixa completamente e confirma que são apenas brinquedos. Confuso, Jason dá outra olhada no papel para ver o rostinho e continua desconfiado. Então, ele examina um soldado mais de perto, no entanto, ele não vê nada estranho. Então, o larga e vai até o bar pegar uma lata de refrigerante. De repente,
Jason ouve um barulho e vê que a caixa de brinquedos caiu do balcão. Nervoso novamente, Jason a encara por um momento, antes de verificar o outro lado do balcão para ver se há algo suspeito. Não há nada lá, então ele volta para a caixa e fica chocado ao encontrá-la vazia. Nesse momento, as cortinas tremem e Jason corre para olhar atrás delas, mas novamente não encontra nada. Então, uma lâmpada se apaga sozinha e quando Jason vai verificar, descobre que o cabo de alimentação foi cortado. Em seguida, ele vê uma luz se apagando na cozinha também. Quando ele se aproxima para investigar, sente algo machucando seu pé. Jason pula para trás e pega o objeto misterioso que o perfurou, apenas para descobrir que é uma arma de brinquedo do exército. Então Jason se agacha para olhar embaixo dos móveis e algo abre fogo contra ele com pequenas balas. Ele imediatamente se move para se esconder, enquanto sente as pequenas cicatrizes, confirmando que as balas são minúsculas, mas ainda causam dano. Quando ele tenta dar outra olhada, o fogo começa novamente e até um pequeno míssil voa em sua direção, atingindo sua perna com uma explosão quente o suficiente para queimar sua calça e sua pele. Jason rola no chão para se esconder atrás de um degrau e quando o fogo continua, ele corre para se esconder no banheiro. Depois de verificar seus ferimentos no grande espelho, Jason pega um espelho menor e abre a porta apenas o suficiente para dar uma espiada. O tiroteio ainda está acontecendo, destruindo lentamente todas as luzes e eletrônicos do apartamento. Um míssil até atinge uma lâmpada e inicia um pequeno incêndio. De repente, as balas param apenas para Jason finalmente ser notado pelo inimigo. Outro míssil é disparado e destrói o espelho, fazendo os estilhaços ferirem Jason. Ele imediatamente fecha a porta e retira os cacos de sua pele, notando que agora tem mais ferimentos. Como esse banheiro é conectado ao seu quarto, ele corre até o criado mudo e pega a arma que mantém escondida lá. Então Jason sai e começa a atirar de volta no inimigo, que está escondido debaixo do sofá. As balas continuam machucando-o, mas desta vez ele consegue desviar dos mísseis que vêm em sua direção. Rapidamente cruzando o apartamento, Jason chega ao seu bar e toma um gole de álcool direto da garrafa antes de pegar outra arma escondida. Ele abre fogo novamente, desta vez enquanto se aproxima do sofá e move outros móveis do caminho. Quando o inimigo para de atirar, ele remove as almofadas do sofá e começa a atirar nele enquanto grita. Quando fica sem balas, ele pega sua arma anterior e vira o sofá com força para finalmente ver seu oponente. Os soldados de brinquedo da caixa, e há um monte deles e vários estão mortos, mas os sobreviventes estão se reorganizando e reunindo qualquer veículo ou arma que encontram. Jason pisa em dois deles antes que os outros comecem a atirar de novo, fazendo com que ele reaja com mais tiros. Enquanto isso, alguns soldados conseguem entrar em seus helicópteros, que de repente decolam e começam a lançar mísseis. Jason se abaixa a tempo e os mísseis começam a destruir seu barco. Então, os helicópteros voam direto para o rosto e as mãos de Jason, cortando-o com suas hélices e fazendo-o soltar a arma. Jason rapidamente recupera a arma e derruba um dos helicópteros, mas isso só dá espaço para os outros começarem a lançar mísseis nele novamente. Jason não tem escolha a não ser correr de volta para o banheiro. Depois de trancar a porta, ele olha no espelho e fica chocado ao ver o quanto está sangrando. Com as mãos trêmulas, ele lava os ferimentos e os desinfeta, o que o faz gemer de dor. Ele também bebe um pouco de água para se acalmar antes de cuidadosamente enfaixar sua mão. De repente, um míssil faz um buraco na porta e um helicóptero de brinquedo entra voando. Jason pensa rápido e usa uma toalha para capturá-lo. Depois o joga no chão e o pisa furiosamente. Nesse momento, outro helicóptero entra e dispara um míssil, mas a explosão não é suficiente para parar Jason. Ele pega sua arma e começa a atirar, fazendo o helicóptero sair do banheiro. Jason se certifica de que o helicóptero não está fora da porta, então ele recupera a toalha e joga os brinquedos quebrados no vaso sanitário antes de dar descarga. Agora ele pode usar a toalha para cobrir o buraco na porta. Ouvindo barulhos dentro do vaso, Jason dá descarga de novo, mas o barulho continua. Ele bate na tampa sem sucesso, então em seguida pega o secador de cabelo e o joga no vaso também. O curto-circuito resultante mata os soldados, mas também apaga as luzes do banheiro. Sem saber o que mais fazer, Jason se senta e espera. Ele encontra uma agulha e linha, então as usa para costurar o corte em sua perna. Depois de beber
beber um pouco de água, ele nota que um spray de insetos caiu do armário e o coloca no bolso como uma arma extra. Nesse momento, ele vê algo se movendo perto da porta e se prepara para atirar, apenas para ver um pedaço de papel sendo empurrado para dentro. Depois que os soldados saem, Jason pega o papel e encontra a palavra rendição, então ele escreve um insulto nele antes de mandar de volta. Em seguida, ele move a toalha para olhar para fora e encontra os soldados disparando um canhão. Jason desvia a tempo enquanto a bala de canhão faz um buraco ainda maior na porta. Os tiros continuam destruindo a porta cada vez mais até quase não sobrar madeira. Jason não tem escolha a não ser sair pela janela, o que o coloca em uma borda muito estreita acima da cidade. Muito cuidadosamente, Jason caminha pela borda e se esconde atrás da parede pouco antes de o helicóptero sair para que ele não seja visto. Mas então Jason continua se movendo, caminhando bem devagar em direção a outra janela. Nesse momento, ele é encontrado pelo helicóptero, que atira no rosto dele uma vez antes de ficar sem balas. Jason consegue não cair e atira de volta, também ficando sem balas. Porém, um tiro é suficiente para incendiar o helicóptero e fazer com que ele caia. Depois disso, Jason continua se movendo na borda do prédio, enquanto lida com a ferida muito dolorosa em sua orelha. Segurando-se em um cano, ele se move ao redor do prédio e acaba caindo, mas, por sorte, ele aterrissa em sua varanda. Escondido atrás de sua churrasqueira, ele espiou dentro e viu os soldados se reagrupando para fazer um novo plano com o último canhão. Tentando pensar em algo, Jason olha para a churrasqueira e encontra o pato, um isqueiro e um extintor. Segundos depois, o pato aparece nadando na piscina. Os soldados se aproximam para investigar, o que deixa a área da porta livre para Jason entrar. Ele surpreende os soldados usando o extintor neles, mas um segundo grupo se aproxima por trás, rapidamente abrindo fogo e destruindo um dos itens do gabinete. Jason luta com o isqueiro, mas finalmente consegue acendê-lo e o combina com o spray de insetos, criando um lança-chamas que ele usa para queimar os soldados. O caminhão de brinquedo acaba batendo nos móveis e Jason grita de satisfação antes de direcionar as chamas para o resto dos soldados. Depois de causar bastante dano, ele pega uma faca e corta todos os soldados em pedaços. Ele também esfaqueia um só para vê-lo se contorcer de dor. De repente, os soldados na espuma derrubam o pato, enquanto o extintor finalmente acaba. Antes que eles possam atirar em Jason também, ele os atinge com a própria caixa deles. Achando que finalmente acabou, Jason reúne todos os brinquedos quebrados e dá uma olhada mais de perto, mas não encontra nada de especial neles. Ele os conta todos e verifica os números na caixa para ter certeza de que ninguém escapou. Então os joga no triturador de lixo e o liga, transformando os brinquedos em pó. Depois de limpar seus ferimentos corretamente, Jason entra em sua piscina para relaxar. De repente, ele ouve um barulho e sente algo machucando seu braço. Ele imediatamente sai da piscina e olha para a água, mas não vê nada estranho. O corte em seu pulso é bastante profundo, então Jason enrola uma toalha ao redor antes de se esconder em seu quarto. Lá, ele tenta costurar o ferimento, mas suas mãos estão tremendo tanto que ele nem consegue passar a linha na agulha. No final, Jason apenas enfaixa o novo ferimento e se veste antes de sair. Sempre mantendo um olho ao redor, ele pega o ímã com os números de emergência da geladeira e começa a andar de costas para sair do apartamento sem ser atacado de surpresa. Jason aperta o botão do elevador para descer, mas ainda não consegue relaxar porque ouve algo se movendo no teto. O barulho começa a se mover, indicando que algo entrou no mecanismo do elevador. De repente, há um tiro e o painel explode, fazendo as luzes apagarem e o elevador parar. Então, a escotilha no teto se abre, revelando mais um soldado. Este é maior e mais forte que os outros. Quando o soldado pula para dentro, Jason tenta segui-lo com sua pequena lanterna, mas ele se move rápido demais e começa a cortar as pernas de Jason. Ele também pula e adiciona um corte profundo no outro braço de Jason, que rapidamente o cobre com o cinto para evitar sangrar. Quando Jason se vira, vê o soldado rosnando para ele no painel antes de subir pela escotilha. Nesse momento, duas explosões acontecem no topo do elevador, fazendo-o tremer. Um desesperado Jason pula algumas vezes até alcançar a escotilha e também sair, descobrindo que está preso entre andares. De repente, outra explosão acontece aos seus pés e ele vê o soldado acima dele se preparando para matar. Jason também vê um segundo elevador
elevador chegando, então ele pula em cima dele para escapar. Enquanto o elevador desce, Jason pula para dentro e faz um pouso doloroso. Ele aperta um botão pensando que está seguro, mas o soldado o seguiu escondido no sapato e agora está subindo em seu corpo. Ele rosna para Jason, que rosna de volta, antes do soldado começar a esfaqueá-lo, apenas para ser rapidamente empurrado. Nesse momento, o elevador chega à recepção e as portas se abrem, mas Jason desmaia. O soldado se aproxima para terminar o trabalho, apenas para descobrir que Jason estava fingindo. Ele agarra o brinquedo e o empurra para a borda, onde a porta está prestes a fechar. O pequeno homem estende os braços para impedir que a porta se feche, mas não é forte o suficiente, e a porta se fecha de qualquer maneira, esmagando-o até a morte. Então Jason ouve um barulho de bip e olha mais de perto para o corpo do brinquedo, descobrindo uma bomba em sua bolsa. Ele ri em derrota antes que a bomba exploda, causando uma enorme explosão que envia chamas por todo o túnel. De volta ao apartamento, o adesivo sai da caixa, revelando a surpresa bônus escrita pela mãe de Hans, um comando e uma arma termonuclear. No gabinete, a fada toca sua música, terminando assim Pesadelos e Paisagens Noturnas, A Batalha, minissérie de mistério e terror de 2006,